Bom dia, tudo bem? Neste momento eu gostaria de cumprimentar todos que estão ouvindo esta mensagem com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que o Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui neste domingo 5 de abril de 2020 para trazer uma palavra para vocês sobre a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse domingo, no segundo trimestre, a nossa lição bíblica e do segundo trimestre de 2020. Nós estamos na lição de número 1, uma lição muito importante. Nós temos aqui a lição de número 1 e ela tem o título Cartas aos Éfesos, saudação ao destinatário. Aqui nós vamos estudar, vamos falar sobre uma igreja numa cidade chamada Éfeso, aonde Paulo, aprisionado, ele escreve aquela igreja. Dando início ao nosso textuário, o nosso textuário da nossa lição diz o seguinte: a vós graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor. É encontrado no livro de Efésios, o capítulo 1 e o versículo 2. Irmãos, o nosso textuário vai começar com a saudação, graça. Essa graça e paz. Algumas igrejas usam essa saudação. Graça. O que é uma graça? Para mim, para você, o que é graça? Graça é a causa da nossa salvação. E o que é paz? Paz é o resultado dessa graça, ou seja, o resultado da nossa salvação. Pois bem, vamos iniciar a introdução da nossa revista que estamos estudando hoje. A introdução, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Como era conhecido a epístola ou carta a Éfeso? A nossa revista vai nos dizer que a epístola ela era conhecida como a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, ou poderia ser também a rainha das epístolas. Na nossa introdução também eu fiz uma segunda pergunta. Qual é o objetivo daquela carta que Paulo escreveu na prisão à cidade de Éfeso, aos crentes de Éfeso? Qual é o nosso objetivo? Ela quer mostrar para nós que nós devemos levar a nossa adoração a Deus e também o aperfeiçoamento, da nossa fé cristã. No primeiro ponto da nossa revista, no primeiro ponto nós temos assim, a autoria, ou seja, todo livro tem o autor escrevendo, quem escreveu aquele autor. Então vamos lá. O autor da epístola a Paulo, que Paulo escreve aos crentes de Éfeso, o autor era o apóstolo Paulo. Ele já começa destacando apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Também, por exemplo, o apóstolo Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Deus mudou o nome de Saulo? Pensa um pouquinho. Será que Deus mudou o nome de Saulo? A Bíblia diz que Deus ele muda o nome de Abraão. A Bíblia diz que Deus muda o nome de Sara. A Bíblia diz que Deus muda o nome de Jacó, chamando depois de Israel. Mas Paulo, ou Saulo, o nome dele é Saulo, era o primeiro nome dele. Ele tinha dois nomes. Ele era conhecido como Saulo e depois que ele se converteu a Cristo, ele usou agora o segundo nome, que era Paulo. Então, o livro de Atos, ele menciona ele como Saulo. Saulo era o nome dele em hebraico, mencionado. O nome Saulo significa, de acordo com a palavra de Deus, o nome Saulo significa, em hebraico, significa aquele que foi solicitado. Os irmãos lembram da história do primeiro rei de Israel, Saul, que foi aquilo que o povo pediu para Deus. Deus, nós queremos um rei. E eles mesmos solicitaram para Deus, apresentaram Saul. Só que depois, o que é que aconteceu? Agora ele tinha o nome de Saulo, que era o nome dele hebraico. Depois que ele se converteu a Jesus, ele passou também a usar o nome de Paulo.
Paulo era o seu nome romano, ou seja, ele tinha duas cidadanias, hebraica, né, e romana. O nome Paulo significa aquele que é pequeno. Por isso que a Bíblia nos diz que aquele que quiser ser grande, primeiro ele tem que ser pequeno para ele ser grande no céu.